Tribunal de Contas do Estado recebeu este mês uma visita técnica do Marco de Medição de Desempenho que avalia a qualidade e a agilidade da atuação do Tribunal de Contas do Estado. O diagnóstico promovido pela Atricom, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do país, é um marco referencial que permite possíveis correções e ajustes em projetos, procedimentos e práticas de controle externo. 100% dos tribunais de contas do país aderiram ao projeto. E para detalhar esse assunto, nós convidamos a consultora jurídica e presidente da Comissão de Controle de Qualidade do Marco de Medição no TCRN, Andréa Rodrigues. Seja muito bem-vinda, consultora, ao nosso programa. Obrigada. Muito obrigada. Agora, o que é, afinal de contas, o MMDTC, né, o Marco de Medição de Desempenho? Qual é a grande finalidade dele? Isso. O Marco de Medição de Desempenho é uma ação promovida pela Atricom, né, dentro do projeto de qualidade e agilidade dos tribunais de contas e tem por objetivo exatamente aperfeiçoar, né, o sistema de controle externo em todo o país, a partir de uma autoavaliação que é feita pelos tribunais de contas, né, nesse sentido. Uhum. Essa avaliação, ela é feita de que forma? Como é que ela é formatada? Como é que ela é pensada, digamos assim? Porque a Atricom, a Associação dos Membros, né, dos Tribunais de Contas do Brasil, eles tiveram a ideia de fazer esse marco até para melhorar esse desempenho dos tribunais de contas, assim, fazer essa avaliação. O próprio Tribunal de Contas, cada órgão tem sua autoavaliação, digamos assim, mas como é que eles formataram essa avaliação? Como é que eles planejaram essa avaliação? Como é que ela é feita na prática, né? Certo. Bom, a Atricom, né, de fato, a Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, que nesse propósito de aperfeiçoamento gestaram esse questionário com base na metodologia aplicada pela Intosai, né, inspirados pela Intosai, que é um organismo internacional das entidades fiscalizadoras superiores, então baseado no SAI-PMF, que é o sistema adotado pela Intosai. Então, eles replicaram essa metodologia internamente entre os tribunais de contas, né? E aí, essa avaliação, ela compreende duas etapas. Na verdade, uma primeira etapa de autoavaliação, os próprios tribunais, através dos seus técnicos e dos seus membros, eles se autoavaliam, avaliando vários critérios, e em seguida vem uma comissão externa de membros indicados pela Atricom para fazer uma conferência, né, dessas respostas, né? Certo. Então, primeiro, cada tribunal se organiza de uma forma que formata uma comissão. Essa comissão de cada unidade, de cada órgão, ela vai fazer uma autoavaliação num primeiro momento, é assim? Isso. Essa primeira etapa, ela compreende duas subetapas. Existe uma comissão de avaliação, né, que é responsável em preencher, fazer contato com as diretorias e com os setores implicados, responder o questionário e juntar as evidências, né? Porque não basta responder que atende ou não atende a determinados critérios, mas também demonstrar, através de evidências concretas, que atende àqueles que são respondidas como atendidas, né? No segundo momento, ainda numa fase interna, existe a comissão de controle de qualidade, né? Que é feita apenas para dar fazer uma checagem, né, da forma como foi respondida, né, fazer uma conferência disso. E aí, no terceiro momento, é que nós temos a comissão da garantia de qualidade, né, que dentro de uma amostragem que é selecionada pela própria Atricom, com base em critérios já pré-determinados, ela seleciona essa amostra, comparece ao tribunal, conversa com os técnicos implicados nessa amostra, faz análise das evidências que foram apreciadas, realmente para fazer uma confirmação, né, da veracidade das informações que foram colocadas. Nesse primeiro passo que é feita essa autoavaliação, seria referendar isso aí, né? Verificar. Isso, referendar essa autoavaliação. Quais são os critérios analisados, né? Eu imagino assim que
na esfera da área de controle externo, por exemplo, a atuação é muito ampla, né, de um Tribunal de Contas, nessa área de auditoria, de fiscalizações, enfim. A própria estrutura de funcionamento do órgão, né? Como é que é feito, o que é analisado, quais são esses itens, digamos assim, só para a gente ter uma ideia, né? São 8 dimensões, né, no atual marco de medição, que se desdobram em 28 critérios, né, indicadores, né, e mais de 500, totalizam 513 itens de checagem, né? Muita coisa, e eles, né? Eles passam tanto pela área meio quanto pela área fim do tribunal, mas sempre com foco na questão do desempenho, né, da atuação do tribunal. Então, desde a questão da composição, né, dos membros, o funcionamento do tribunal, no que toca à sua atividade fim, as diretorias de apoio, como por exemplo, a Escola de Contas, a ouvidoria, né, a corregedoria, né, a forma como vem desempenhando suas atividades e, logicamente, não poderia deixar de ser também de forma mais intensa em relação ao trabalho de fiscalização do tribunal. Né? Então, o controle, como anda o controle concomitante do tribunal, né? As áreas em que o tribunal tem atuado. Né? Então, existe um foco intenso na parte da fiscalização também. Existe um peso maior, digamos assim, para a área fim ou não necessariamente? Não, não necessariamente. Não há uma distinção, não. Apenas agora, você informa se atende ou não atende aquele determinado quesito. Andréa, você faz parte da comissão, tanto que é a comissão de autoavaliação, digamos assim, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, como você faz parte da comissão que viaja, ou seja, que vai averiguar, vai aferir o resultado de outros tribunais de contas, se assim eu posso se você permite, enfim, se eu estou certa de falar. Ou seja, você faz parte da comissão também que você integra essa comissão que também vai aferir o resultado de outros tribunais, né? Exatamente. Aqui junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, a gente participou da comissão de controle da qualidade, né? Quer dizer, dessa autoavaliação interna, mas também participo da comissão de garantia de qualidade em relação a outros 2 tribunais de contas, né? Porque a Tricom, ela capitania membros e técnicos que têm interesse em participar desse projeto, né? E forma as comissões, capacita, faz os treinamentos para que a gente possa também desempenhar essa atividade, o que é assim um trabalho fantástico assim, em termos de conhecimento, porque a gente consegue ali vivenciar um pouco, né, das práticas de outros tribunais e com isso trazer para o nosso tribunal também, né, situações que a gente possa adaptar, né, estabelecer uma rede de contatos, né, isso aí sempre no caminho de compartilhar boas práticas. Boas práticas. Eu imagino, por exemplo, que vocês se deparam com realidades assim bem distintas, por exemplo, de estados que atuem ou não, por exemplo, na área ambiental, né, necessariamente, ou seja, que tenham, às vezes, mais estrutura ou menos estrutura. Existem ainda muitas diferenças assim entre os tribunais de contas do país? Olha, das situações que eu pude vivenciar, a gente percebe que ainda existe sim, né, assim, em termos estruturais, existem formas de atuação diferentes, embora a essência, né, que a missão maior constitucional de fiscalizar e de resguardar, né, o erário, ela está sempre como pano de fundo, mas cada tribunal ela se constrói historicamente dentro de um formato de atuação e é nesse sentido que a Tricom também desenvolve esse trabalho de uniformizar essas práticas, né? E com isso fortalecer cada vez mais a atuação do Tribunal de Contas do país. Como é que é composta as comissões, né? Como é que são compostas? A comissão da qual você faz parte, ou seja, que afere a qualidade, inclusive, de outros tribunais. Como é que é a formatação dela? Isso. As comissões de controle de qualidade, normalmente a Tricom, o coordenador da comissão é um membro, né, um conselheiro, também integra um auditor substituto e 1 ou 2 técnicos. Né? Então, normalmente em 3 e 4 pessoas.
E cada comissão fica responsável por 2 tribunais de contas para fazer o controle da qualidade, que são sorteados e são indicados pela própria Tricom. Recentemente, o nosso tribunal, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, recebeu, né, uma equipe técnica, ou seja, uma comissão, né, dessas do marco de medição, que nos fez a visita justamente para aferir, né, essa nossa autoavaliação. E o que você pôde, digamos assim, o que você pode passar para a gente, André, adiantar, assim, do que eles constataram? Qual foi a impressão que eles tiveram do Tribunal de Contas do Estado? Isso, nós recebemos agora nos dias 12 e 13 de setembro, né, a Comissão de Garantia de Qualidade, coordenada pela conselheira Soraya, né, juntamente com o auditor substituto do Mato Grosso, o auditor Ronaldo, e a técnica Risodalva, né, também do Mato Grosso, a conselheira do Ceará. E durante esses 2 dias eles fizeram a verificação, né, de vários itens por amostragem, conversaram com os nossos técnicos, né? E assim, a impressão que nos deu que foi muito positiva a avaliação que eles fizeram, né? Ao final do trabalho, sempre entregue uma declaração de garantia de qualidade, né? E nessa ocasião foi pontuado, assim, principalmente 2 aspectos, né? Eles destacaram bastante o comprometimento da equipe técnica como um todo, né? De como o tribunal ele tem um corpo enxuto, mas comprometido, né? Envolvido com resultados, né? Com a qualidade do trabalho desenvolvido. E também deram bastante ênfase à atividade de planejamento do tribunal. Como o tribunal cresceu ao longo do tempo, né? Não só na sua gestão interna, mas também planejamento de sua atuação, né? Através de um plano de fiscalização anual, né? Então, tudo muito bem coordenado. Então, realmente, assim, foi muito positiva a presença deles aqui nesse período. Que bom. A comissão também identificou algumas boas práticas, digamos assim, que já foram colocadas em prática, né? Ou seja, pelo Tribunal de Contas. Exemplo de, por exemplo, aqui, acompanhar as decisões processuais, efetivar o pagamento de multas e dar acesso a peças processuais por meio eletrônico. Assim, a grande novidade seria essa questão de utilizar o meio eletrônico, essa seria o grande diferencial aí? Isso, nesse trabalho, além de fazer a verificação desses itens, né, eles também ficam com o olhar atento a possíveis boas práticas que o tribunal possa oferecer para servir de referência para outros tribunais de contas, né? E o que eles destacaram e registraram como boas práticas foi o nosso sistema de acompanhamento de decisões, né? Sim. Que realmente o tribunal vem investindo muito ao longo dos últimos anos, né, nessa questão, porque não basta somente ter uma atuação de qualidade concomitante, mas também que as decisões do tribunal sejam efetivas e que a sociedade sinta essa efetividade, né? E isso se traduz em quê? Se traduz na cobrança efetiva das condenações, das multas, do ressarcimento ao erário, né? Também das determinações, da obrigação de fazer que é fixada, né? Isso tudo está sendo gerido dentro de uma diretoria do tribunal, a DAE, Diretoria de Atos e Execuções, né? Já foi desenvolvido um sistema próprio nesse sentido, né? Em relação à cobrança de multas, o tribunal firmou um convênio com os cartórios e tem realizado protestos das multas, né? Tem fortalecido também em relação aos seus jurisdicionados, que são os credores do ressarcimento ao erário, né? Dos débitos que são aplicados pelo tribunal. Também orientando como eles devem proceder em relação ao resgate desses créditos, né? Então, o tribunal tem investido bastante energia nisso e foi destacado, né, como uma boa prática. A outra diz respeito à abertura do processo do tribunal na página eletrônica, que aí, desde o seu nascedouro, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode consultar o processo irrestritamente, né, e identificar as peças que estão sendo juntadas ao processo em seu conteúdo integral, né, que alguns tribunais de contas apenas fazem essa abertura após o direito ao contraditório, após o julgamento, né?
E o tribunal não, salvo, logicamente, as situações de sigilo, né, que a lei considere sigilosa, como, por exemplo, a denúncia, ou que o pleno venha a fixar o sigilo naquele processo, aí necessariamente ele vai ter um acesso restrito né, às partes ou aos advogados. Mas, em geral, a regra é que o processo, no âmbito do tribunal, ele fique para a consulta pública desde o seu nascimento. Ou seja, isso foi destacado também. É uma facilidade não só para o cidadão que quer consultar, mas para o gestor, para aquele advogado que atua junto ao Tribunal de Contas. Para a sociedade, de uma forma geral, né? Exercer o controle social. Claro, né? Claro. E assim, a gente precisa fortalecer o controle social, né? Eu uso sempre o programa em prol dessa bandeira, de levantar a bandeira do controle social. E eu acho que a gente vem conseguindo aos poucos mostrar que as pessoas podem, inclusive devem, né, procurar o Tribunal de Contas, e o tribunal está sempre aberto a receber o cidadão justamente para isso, trabalhar em parceria, é muito importante isso, né? Ou seja, as pessoas também têm que se colocarem, enfim, reivindicarem os seus pleitos, né? Exatamente. André, me fala outra coisa, nessas boas práticas, né, é feito tipo um banco de dados, alguma coisa do tipo, assim, todos os tribunais de contas, eles têm acesso a esse rol de boas práticas, ou não? Como é que é feito isso pelo MMD? Isso. A Tricom, ela reúne todos os resultados, né, do MMD, dos tribunais, e esses dados, eles são divulgados de uma forma geral, num evento, né, que normalmente acontece no mês de dezembro, que é o Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil. E lá é feito um apanhado geral do que foi apurado em termos de avaliação, como também as boas práticas que foram verificadas, né? No segundo momento, a Tricom também disponibiliza em seu site essas boas práticas, né? E elas ficam disponíveis para consulta pública, para que sirva de referência a tribunais que queiram, né, aperfeiçoar naquela área, né? E isso permite muitas vezes que se faça uma visita técnica àquele tribunal, que se conheça mais de perto como aquele trabalho vem sendo desenvolvido, parcerias para compartilhamento de sistema, né? Então tem excelentes frutos. O marco de medição é muito interessante, porque ele começou e ele continua, melhor dizendo, sendo um projeto de adesão. Ou seja, o tribunal, ele participava de forma voluntária, ele não era obrigado a se autoavaliar ou se colocar para avaliação. E a adesão só foi aumentando. Hoje, 100% dos tribunais de contas participam do marco de medição de desempenho, ou seja, todo mundo quer saber como que vai, como é que está se desempenhando, né? Isso. E até que, inclusive o TCU, né? O TCU isso. Aderiu. O que isso simboliza para o marco de medição, para a Tricom, como é que você vê isso? Isso. Foram 3 momentos já de aplicação do marco de medição, né? O primeiro deles ocorreu em 2013 com a adesão de 28 tribunais de contas. Sim. No segundo, que foi aplicado em 2015, 33 tribunais, e agora, por último, 100% dos tribunais com a chegada do TCU, né? Olha, a leitura que a gente faz é a mais positiva possível, né? De um lado, a própria credibilidade do trabalho, da ação que está sendo desenvolvida, né? Dessa autoavaliação e da importância dela, né? E, por outro lado, a preocupação dos tribunais no fortalecimento do sistema de controle, né? De buscar se aprimorar, né, de verificar novas práticas e efetivamente melhor desempenhar o seu papel na sociedade. O que o Tribunal de Contas em específico, né, do Rio Grande do Norte, ele faz com esse resultado? Ou seja, ele é avaliado, ele tem informações sobre os itens específicos, o que ele foi melhor, o que ele foi pior, e o que vocês fazem com essas informações? Isso. Bom, o marco de medição, por exemplo, de 2015 foi o nosso vetor para a construção do planejamento dessa atual gestão, né? Então, toda a atividade do tribunal foi planejada, juntamente com a nossa assessoria de planejamento, voltado para atender aqueles itens do marco de medição. Por quê? Porque ali são... vamos dizer, congrega as práticas mais relevantes, né? Então, são vetores que apontam para o melhor caminho, né?
Então, nesse sentido também, o de 2017, naqueles pontos que ainda não foi possível atender, certamente serão os caminhos futuros a serem seguidos pelo tribunal na busca de seu aperfeiçoamento. Né? Esses dados, André, eles não são divulgados publicamente, né? É isso mesmo? Isso, a orientação da Tricom, né, ela se compromete a não divulgar, exatamente para evitar um ranqueamento, né, porque esse não é o objetivo, né, do tribunal. Fazer uma espécie assim, de concorrência, essa não é a ideia, não né? é a ideia. Claro que se o próprio tribunal quiser fazer essa divulgação, não há um impedimento, né, mas a Tricom, ela tem esse compromisso. E aí, na verdade, ela é muito mais para que o tribunal se autoavalie, conheça aqueles pontos de aperfeiçoamento, ou seja, né, de possa melhorar e atuar justamente nos pontos onde haja uma maior fragilidade, enfim, até de investimento, de tudo, né? Exato. E, assim, o questionário ele está sempre ampliando, né? Então, agora mesmo foram acrescidos mais alguns critérios, né, de avaliação e é algo dinâmico, né, de modo que nunca alguém vai conseguir atingir os 100%. A ideia é que não atinja, que esteja sempre em crescimento e aperfeiçoamento. Ou seja, para ser um aprimoramento contínuo, né? Isso, perfeito. Quando é que o evento, ou seja, a atuação do marco esse ano, ela é concluída? É no Congresso, agora em dezembro? Isso. A etapa final é o Congresso, né, para a divulgação dos resultados. Que legal. Na visão geral. Que bom, fico muito feliz que o Tribunal de Contas está se planejando, está se aprimorando, né? Está evoluindo na sua gestão e, enfim, e sempre aderindo a projetos maravilhosos como esse, que é o Marco de Medição. Andréa, muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer tê-la conosco aqui no nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre esse trabalho. E que continuem fazendo esse belo trabalho, viu? Obrigada, Parabéns. Obrigada. E a você que está nos assistindo, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.